Olá, vamos para mais uma aula da EJA Módulo 2. Hoje o tema é estratificação social. Então, vamos lá falar de estratificação social. Vamos primeiro para uns conceitos básicos, certo? O conceito sociológico de classificar indivíduos, estratificar grupos a partir de diagnósticos e condições socioeconômicas. Portanto, nos ajuda a entender a formação das desigualdades sociais. A palavra estratificar é derivada de estratos, que está relacionada com camadas. Isso mais ou menos quer dizer que as pessoas ou grupos estão separadas, divididas, ou melhor, hierarquicamente distribuídas nessas camadas sociais, dado ao seu grau de importância nessa estrutura da sociedade. Para vocês entenderem melhor, tem aqui um modelo de pirâmide da estratificação social. Essa pirâmide ela foi escrita, né, ela foi idealizada, criada por Frederic Leflé, que era um engenheiro de Minas, que comparou os estratos ao relevo do solo em diferentes camadas sociais. Ela representa a posição das classes sociais, assim, classes organizadas na pirâmide de acordo com o seu poder econômico e seu status social. Para você ter uma ideia, melhor é o seguinte: algum de vocês já foi entrevistado? Teve uma entrevista de política ou de mercado, e no final dessa entrevista, né, dessa pesquisa de opinião, lhe perguntaram quantas TVs você tem em casa, quantos quartos, quantos banheiros, qual é a renda da família. Então, ou o grau de instrução do chefe da família e o seu. Então, essas informações nada mais é do que para lhe classificar nesse modelo de pirâmide, nesse modelo de estratificação, que é o nosso modelo de uma sociedade capitalista, é um modelo de classe, certo? Então, a classe se dá a partir do seu poder aquisitivo, a partir do seu poder econômico, ou do status que você, né, expõe à sociedade. Uma classificação dessa estratificação, nós vamos falar sobre, abordar a sociedade de casta, a sociedade estamental e a sociedade de classes, em duas visões, a visão marxista e a visão weberiana. Pois bem, sistema de castas. Sistema de castas, ele ainda é muito utilizado na Índia. O sistema de casta está previsto nos livros sagrados do hinduísmo e se baseia na família em que a pessoa nasceu. Cada casta está ligada a uma prática religiosa, tem profissões específicas e regras próprias. Inicialmente, haviam apenas 4 castas: os Sudras, os Vaixas, Kshatriyas e os Brahmanes. Ora, essa distribuição ela se dá no hinduísmo numa visão religiosa. Essas partes, essas camadas, Kshatriyas, Vaixas, Sudras e Brahmanes, elas estão ligadas a um modelo do corpo do Brahmane. A cabeça era justamente os Brahmanes, é a elite, é o clero, são os sacerdotes, são os religiosos, onde eles já são superiores, né? Outros são os Kshatriyas, os homens do exército, são os braços. Não, isso mesmo, são os braços do Brahman. De Brahman. Os Vaixas, que são os artesãos camponeses, as pernas. E os Sudras são os escravos, são os pés de Brahman. E ainda existe um outro povo dentro desse formato de castas, que são chamados de párias ou intocáveis. Também os Dalits, que eram muito falados numa novela que passou em determinada emissora, onde, por mais que ele tivesse dinheiro, ele ainda era rechaçado da sociedade porque ele pertencia a um grupo chamado de intocáveis. Seria a poeira do pé de Brahman, onde eles eram simplesmente ignorados, vistos como intocáveis, como impuros, e esses eram excluídos da sociedade de castas, desse sistema de castas, visto que ninguém poderia nem chegar perto deles, sequer passar pela sombra, onde daria azar, nesse formato. Então, esse sistema, ele está preso à questão religiosa e ele está preso principalmente à questão cultural. A partir de 1947,
a criação de uma Constituição tentou diminuir a discriminação imposta pelas castas. Contudo, trata-se de um comportamento cultural que não acaba apenas com a criação de leis. Ora, tudo que é ligado à cultura demora a ser modificado. Quando algo está preso na nossa cultura, para um exemplo, esse ano, né, 2020, um ano totalmente atípico, é um ano que nunca se viu. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um São João sem São João. Uma festa sem fogueira, todo mundo afastado, não houve. Então ficou assim aquela coisa da live. Mas ficamos assim, aquele sentimento de está faltando algo. Ainda que tentássemos nos organizar por conta de uma situação sanitária, a nossa cultura ela clama pelo contato físico. Por isso que também creio eu que seja tão difícil esse afastamento. Mas também não é desculpa para ser irresponsáveis, né? A gente precisa manter esse isolamento. Vamos para mais um modelo. Aliás, esse aqui é o sistema, é um sistema semi-fechado, que esse aqui é o sistema estamental. O sistema estamental ele ponderou principalmente na Idade Média. Tá? Semelhante com alguns aspectos à casta, onde você nascesse, a família que você nascesse, você ia pertencer e não iria ter muita mobilidade. O sistema de casta é fechado, a gente chama de um sistema fechado, onde não há mobilidade social, onde você nem ascende nem descende nessa classificação. Então, um exemplo de sociedade estratificada em estamentos pode ser encontrado na Europa Ocidental da Idade Média. Sob a vigência de modo de produção feudal, aquele sistema onde tem clero, nobreza e servos. Então vem o clero, mas a gente está falando do alto clero, tá, gente? Não está falando dos padres, né, das freiras, não. A gente está falando do alto clero. Bispos, papas, a nobreza, que por determinação também do clero, era a representação de Deus na terra. Né? Eles possuíam essa autoridade pelo aval da igreja, e os servos, que eram os camponeses, depois comerciantes. Bom, no Egito também poderou esse sistema de estamental, e já era um pouquinho diferente, tinha uma divisão maior. Faraós, nobres, né, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Esses escravos, deixando claro que a gente está falando de escravos de guerra ou escravos de dívida. Não estou falando da questão da escravocrata que teve no Brasil e em outros países, tá? Que esses daí, a sociedade do açúcar, que a gente pode chamar aqui no Brasil de sociedade do açúcar, que funcionava esse tipo de aristocracia, onde esses escravos, eles eram muito próximos ao sistema de castas, aos párias, onde não possuíam direitos nenhum e não eram vistos como merecedores de posição social. Então, que é o sistema estamental. Vamos para o sistema de classes, que aí a gente está falando da nossa sociedade, uma sociedade capitalista. Existem duas visões diferentes que a gente vai abordar, que é a análise marxista dessa sociedade e a análise weberiana. Creio que vocês lembrem, quando a gente está falando de Marx, né, quando a gente está falando de Marx, a gente está falando de um sistema de quê? De luta de classes. Isso é o que mais Marx fala. Sistema de quê? Essa luta e que pondera em praticamente todos os cenários na sua visão. Então, para Marx, a riqueza é resultante do trabalho. Era responsável pela organização e a divisão da sociedade em grupos, motivo pelo qual ele passou a estudar o desenvolvimento dessa luta de classes. Tem uma frase, Marx, né, tem uma citação, que na realidade é dele e de Engels, que diz o seguinte: o desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção. E de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Ora, ele diz o seguinte: o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que
que a vitória do proletariado tem muito a ver com aquela frase, né, trabalhadores de todo mundo, univos, está muito presa a isso, é que esse sistema ele só cairá quando tiver uma união desses trabalhadores. Mas, sobretudo, o que ele quer dizer é o seguinte, que quem tem os meios de produção, que é a classe burguesa, né, que seria a classe burguesa, dizer da época, explora esse trabalhador de modo que ele trabalha de forma explorada, ele é totalmente explorado no seu trabalho e ele não tem acesso ao que ele produz, certo? Então, a partir do momento que houver conscientização disso, né, haveria essa mudança, né, desse cenário. Então, Marx diz que uma sociedade que é uma sociedade onde existe uma classe sobre a outra, desse poder, ela sempre vai existir enquanto enquanto o trabalhador, quem tiver na classe mais baixa, não souber a sua posição e for de encontro a ela, né? E não sendo um ser alienante. Bom, e a análise weberiana da sociedade diz que não pode estratificar. Não só existe esse modelo de estratificação, né? Que não é somente a questão econômica que pesa, que pondera, mas ele diz o seguinte, que diferente, né, de Marx, Weber avaliava que o campo político era independente do campo econômico, porém exercia uma influência determinante e com isso obteria, no caso obter autoridade sobre o Estado. Membros da sociedade podem legitimar essa autoridade frente a um status, ou seja, posição de destaque. Quem tem, mesmo que a economia não seja o grande, né, elas são independentes da economia política, mas quem tem dinheiro influencia, de certa forma, a sua posição e consegue, de uma maneira ou de outra, impor as suas vontades na sociedade. Então, o seguinte, essa questão econômica faz também com que o cidadão comum ele comece a ter um comportamento que queira adquirir, a partir, né, dessa ideia do ter é ser, uma posição de status a partir de bens materiais. Então ele começa a produzir, ele começa a trabalhar para adquirir mais e mais, para mostrar uma coisa que ele nem é. Tá? Então, assim, a gente pode dizer que uma pessoa que tem um carro, vamos lá, um carro importado, um celular, um iPhone 11, né, de última geração, às vezes ele nem tem dinheiro para pagar a gasolina durante o mês inteiro, nem o crédito para colocar naquele iPhone. Mas ele mostra um status perante os outros para quem não conhece direito. Então, assim, ele, de uma certa forma, ele consegue, a partir desses bens, transmitir ou, assim, gerar um certo status, né, essa pessoa. E a sociedade, ela tem essa questão da respeitabilidade, porque ela se mostra que dá mais importância para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, embora ela não conheça, mas pelos bens ela imagina que tenha. Tanto é que um médico, ele tem a maior chance de ser homenageado pela sociedade, pelos seus serviços prestados, do que um trabalhador de serviços gerais. Então, assim, é uma sociedade que classifica e que ela geralmente classifica a partir do poder aquisitivo, a partir do que as pessoas têm, dos bens adquiridos. Eu coloquei até uma charge, né, meio interessante, aí não sei se vocês dão para ler, mas assim, status é comprar uma coisa que você não quer, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Então, tendo mais ou menos é justamente isso aí, o que é status. Os tipos de estratificação. Nós temos 3 tipos nessa sociedade de classes. Estratificação econômica, isso é a visão weberiana, tá? Estratificação política e estratificação profissional. Na estratificação econômica, definida pela posse de bens. Quanto mais bens você tem, maior o seu status. Por isso que nas pesquisas se pergunta quantas geladeiras você tem, quantos, né, carros, dessa forma. A estratificação política, ela é estabelecida pela posição de mando na sociedade. Muitas vezes as pessoas nem têm um ganho, então, mas elas têm um respaldo, um poder na sociedade de mando que faz com que ela adquira esse status. A gente pode pensar o seguinte, atualmente, né,
cacique Chicão, Chuguru, ele foi eleito lá em Pesqueira. Então, assim, ele é de uma sociedade, de uma cidade, né, que preserva a questão indigenista, e ele tem poder, ele tem um status político naquela sociedade. Então, ele tem uma posição de mando, mesmo que economicamente ele não tenha uma elevação assim não tenha tantas posses, mas ele tem uma posição de mando. Estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Como eu falei antes, um médico tem mais, um médico, um engenheiro, um advogado, ele tem muito mais status na sociedade do que os trabalhadores braçais, do que o quê? Um gari, uma faxineira. Então, assim, tem mais importância, né? É dada essa importância para ele. Para finalizar, vamos começar o seguinte: todos esses tipos de sistemas, né, eles possuem mobilidade. O sistema de castas, a mobilidade é praticamente nenhuma, né? Você faz parte daquela sociedade, daquela casta, e você morre dentro daquela casta. Então a gente chama de sistema fechado. A sociedade estamental, ela é praticamente nula. Então a gente chama de sistema semi-aberto. E a sociedade de classes é um sistema aberto, onde rege aquela palavra linda da meritocracia, que se você se esforçar bastante, você vai conseguir alcançar certos degraus na sociedade, ou você pode alcançar o topo. Olha bem, isso não é regra, isso é exceção, mas fato é que existe mobilidade, sim, no sistema de classes, mas geralmente essa mobilidade ela funciona de forma horizontal e não vertical. Tá? Então a mobilidade pode ser ascendente ou descendente. Quando a pessoa melhora a posição, sistema de classe social sobe. Quando ela piora de posição, vamos supor que ela tem uma condição boa, mas aí ela veio à falência, perdeu bens, então ela descendeu, ela caiu, piorou na posição do sistema de classificação social. E isso tudo tem a ver com a desigualdade social. Os 3 primeiros tipos de sociedade, a pobreza era a expressão mais visível das desigualdades, que é o sistema de castas, né? O sistema de castas, a pobreza era definida pela religião. Se você nasceu pobre, vai morrer pobre. Quem decidiu isso foi Brahma, é aquela coisa, é porque Deus quer. Então, é nessa linha. Na sociedade estamental, a pobreza é definida pelo nascimento, como você nasceu. E aí você já delimita, você já informa qual onde é que você vai continuar na sociedade. Se nasceu plebeu, vai morrer plebeu. Se nasceu nobre, vai morrer nobre. Bom, e na sociedade de classes, com visão marxista, a pobreza é uma consequência da exploração dos proletários sobre os proprietários dos meios de produção. Tá? Então, é dessa forma, e com isso, não esqueçam de aprofundar um assunto. Ele é muito mais amplo, mas por enquanto é só. Até a próxima, pessoal.